E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e chegou a hora de fazer um vídeo que eu faço a cada 2 anos. Em 2022 eu fiz esse vídeo onde eu comparava a capa das editoras nacionais, ou pelo menos a capa que as editoras nacionais escolheram usar, versus a capa da tag. Bom, esse vídeo não é uma publi, não tô ganhando dinheiro nem de editora nem de tag pra elogiar ninguém, então aqui a análise é sincera. Eu vou comparar e vocês obviamente vão ajudar e vão opinar, porque opinião de capa nunca é uma opinião, né, única. E a gente vai refazer essa comparação. Eu fiz a última vez no começo de 2024 e agora fazendo no começo de 2026. A última vez que eu fiz esse vídeo, eu ainda tava no outro estúdio, né, no escritório, que eu alugava, então já tem um bom tempo. Já deu bastante tempo para vários livros serem lançados pela tag e pelas editoras também, pra gente poder fazer essa análise aqui e pegar aí os principais lançamentos dos últimos tempos. Eu não vou analisar todos os últimos 2 anos, mas eu peguei os títulos que mais me chamaram a atenção, não as capas que mais me chamaram a atenção, tá? Eu peguei os títulos que mais me chamaram a atenção aí de 2025, alguns poucos ali de 2024, tanto da tag Inéditos quanto da tag Curadoria, pra fazer essa comparação. E eu vou tentar catar aqui também pela internet pra ver se a capa que a editora brasileira escolheu é a capa que a editora brasileira mandou fazer, é uma capa exclusiva do Brasil, ou é uma capa que ela trouxe de algum lugar, porque isso é importante. Vamos explicar aqui as bases pra todo mundo entender do que a gente tá falando. Quando uma editora nacional vai lançar um livro gringo no Brasil, ela pode trazer os direitos autorais da capa original gringa, ou ela pode trazer até de um outro país, se for uma capa mais interessante, e aí tem que pagar os direitos, muitas vezes em dólar, né, pra poder usar aquela capa aqui no Brasil, ou às vezes vale mais a pena pagar pra um artista fazer uma capa nova e não usar IA. Mas às vezes sai mais barato fazer uma capa nova, ou às vezes fica mais interessante porque a capa original não é tão bonita assim, mas o fato é que as editoras brasileiras vão escolher suas capas ali. A tag tem um modelo de clube de assinatura, então você paga uma mensalidade e recebe um livro na sua casa todo mês, que você pode escolher na tag Inéditos, que são livros que não são lançados, não foram lançados ainda no Brasil, e eles têm uma janela, né, de exclusividade, então eles lançam primeiro pela tag Inéditos, e depois de alguns meses esse livro sai por alguma editora brasileira. Ou pode ser pelo tag Curadoria, que são livros que não necessariamente são novos, às vezes são lançamentos que já tem no Brasil por alguma editora, e eles trazem com uma edição nova e sempre de capa dura, né, na tag Curadoria, e tanto na tag Inéditos quanto na tag Curadoria, a capa que eles fazem é sempre uma capa original. A tag nunca usa capa de nenhum país, é sempre uma capa brasileira que eles mandam alguém fazer. Então eu gosto de sempre olhar e analisar esse tipo de decisão, né, essa tomada de decisão artística, de olhar o que a tag decidiu fazer e aprovou pra ir pra capa de um livro, e o que a editora brasileira decidiu usar pra colocar na capa do livro na edição dela. E tem uns casos aqui, assim, eu nem fiquei olhando muito, porque eu não queria muito fazer essa análise antes, eu queria meio que deixar pra hora aqui do momento de ficar realmente analisando. As capas originais eu basicamente conheço todas, mas as capas da tag eu fiquei evitando, mas algumas são mais icônicas, eu recebi, ou eu já tinha visto, enfim. Mas tem várias aqui que eu peguei agora e que eu nem tinha visto direito, e tem umas capas que eu já sei de antemão, que eu já fiquei assim... não sei não. Essa decisão, eu não sei se consigo confiar nela, aquelas. Mas eu quero saber de vocês também, porque é isso, gente. Eu já admito aqui de cara, eu analiso capa com totalmente o Instituto Dataku, porque eu não tenho nenhum conhecimento, zero. Eu não tenho nenhum conhecimento de design gráfico. Eu nunca nem quis, assim, eu nunca nem tentei ter. Eu não tenho muito bom gosto. Assim, eu acho até que eu consigo dizer, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Mas assim, imagina partir do zero pra uma capa. Nossa, eu fico sempre muito confuso. Acho que nem se eu tivesse escrito um livro, eu conseguiria pensar numa capa pra ele. Eu não sou essa pessoa. Mas nós somos clientes, não é mesmo? Nós somos consumidores. A gente não compra, a gente não gasta nosso dinheiro. A gente tem que gostar, entendeu? Não que eu compre livro por causa da capa. Mas, às vezes a gente tá na livraria, tá rolando ali um site, etc. E uma capa chama a nossa atenção e a gente vai ler a sinopse por causa dela. Também não vamos ser hipócrita, né? Então a gente vai fazer uma análise aqui apenas como pessoas leigas, sem conhecimento nenhum na causa. Se eu tivesse numa livraria e visse essas duas capas do mesmo título, qual que eu escolheria levar para minha casa? Vamos brincar assim? E aí vocês me contam aí embaixo que eu também vou querer saber. Bom, vamos começar então. Por favor, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Por favor, eu tô em todas elas. Inscrevam outras pessoas, amigos de vocês, por favor, aqui nesse canal pra gente voltar a crescer. Quem sabe um dia bater 300 mil. Me sigam também nas redes sociais, que eu tô em todas elas. Apoie o canal, que a gente tem um clube do livro. E, obviamente, se for
comprar qualquer coisa, obviamente que não as edições da Tag, porque você vai ter que comprar lá pelo site da Tag, mas as edições das editoras, por favor, use os links do canal, tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, ou entre no nosso canal do Telegram, que a gente tá sempre compartilhando promoção por lá. Eu selecionei 12 livros, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, a maioria de 2025, mais alguns de 2024 e brincando um pouco entre as duas modalidades da Tag. A primeira que a gente vai começar é um dos livros que acabou de aparecer no meu vídeo de favoritos do ano. Foi um dos meus livros favoritões, assim, tem vídeo aqui no canal, eu adorei esse livro e eu nem sabia que tinha saído pela Tag. Eu fiquei sabendo só agora, quando eu tava rodando o site pra ver, eu não tinha visto, que é O Mau Hábito, da Lana Porteiro. Então a gente vai ter, vamos deixar aqui as duas capas aparecendo, eu nunca sei qual o Rodolfo vai colocar de qual lado, então, porque eu fico muito confuso de me olhar, então enfim, não vou apontar. Então a gente tem a capa da editora brasileira, que é a capa que já apareceu aqui no canal, etc. E a gente tem a capa da Tag, pra vocês analisarem, olharem as duas ao mesmo tempo. Eu tô aqui no meu monitor do lado, olhando pra capa da Tag, e eu coloquei aqui no meu celular as capas pra eu dar uma olhada nelas aqui, a outra capa, né, pra eu fazer esse comparativo. Pra mim, é uma decisão muito fácil. Eu não gosto dessa capa da editora original, que é a Amarcord, que depois eu descobri que é um selo da Record, eu não sabia. Vocês sabiam que essa editora Amarcord o Cord é de Record? Porque eu não sabia. Eu fiquei um tempo achando que era uma editora nova, alguma coisa, e depois eu fui descobrir que era um selo da Record. Fiquei chocado. Falei, nossa, mas por quê? Será que é uma empresa que eles compraram? Mas você tem o Cord, né, de Record. E o Amar é porque são livros de amor? Eu não entendi esse selo, gostaria de entender um pouco melhor, talvez tenha na internet uma explicação, não sabia. Essa capa da Amarcord, né, do selo original, que foi publicado aqui no Brasil, não é uma capa que eu gosto muito, assim, nada contra, é que eu não gosto dessa coisa cheia de muitos objetos, assim, colados, parece que, né, tipo, sei lá, uma coisa meio espelho, né, o sapato de um lado, o sapato do outro, a flor do lado da flor do outro, não gosto muito. Aí ali de um lado escrito amor, né, daquele jeitinho, outro vida, não sei, eu não consigo amar essa capa, e eu acho que essa capa, ela não chama muito a atenção das pessoas na hora delas quererem comprar o livro. Posso estar enganado, quero ouvir a opinião de vocês, mas eu sempre acho que ela, sei lá, talvez ela passe uma imagem, quando você vê pequenininha na Amazon e tal, eu acho que talvez você ache que é uma outra coisa do que um livro sobre uma mulher trans e que vai mostrar a vida dela toda, desde a infância até a vida adulta, e passando por várias coisas e várias descobertas e etc, na Espanha ali e tal. Então eu acho que a capa da Tag me diz muita coisa? Não me diz muita coisa, mas eu acho que esteticamente ela é mais clean, mais bonita, mais simples, e eu acho que ficou, não sei, eu acho que tem um impacto maior. Se eu estivesse passando pela livraria, talvez ela me chamasse mais atenção. Embora eu acho que a capa da Tag, ela tem uma coisa mais de cult, e a capa original, ela tem uma coisa mais infantilizada, talvez, que talvez eu fosse achar que é um livro mais jovem, adulto e tal, e talvez aquilo fosse, hoje, não me chamar mais atenção. Hoje, eu tô catando aqui, e essa capa da Record, na verdade, foi a capa que eles trouxeram. Acho que, tô entendendo aqui, que é da editora original. Tô vendo aqui no Goodreads pra dar uma comparada. E essa arte, que o livro chama La Mala Costumbre, eu entendi que foi trazida originalmente lá da publicação original da Espanha. Então não é culpa da Record, eles só decidiram manter a mesma capa. Mas nessa, eu vou dar a batalha para a Tag. Vamos ver quem vai vencer? Eu vou até anotar. Vou fazer um game, aquelas. Então, nesse caso aqui, temos 1 ponto para a Tag. Que grande conteúdo esse, não é mesmo? Conteúdo profundo. Mas a gente tem conteúdos profundos e algumas coisas mais divertidas, entretenimento, não é? Eu, hein? O que é isso? A gente quer se divertir também. A próxima capa que a gente vai analisar é a capa de A Vida Impossível, do Matt Haig, o mesmo autor de Biblioteca da Meia-Noite. Ele lançou esse livro, que eu não li até hoje, mas ele lançou esse livro, se eu não me engano, foi em 2025, não foi? Não, foi em setembro de 2024, que saiu pela Tag Inéditos, então ele saiu primeiro pela Tag e depois saiu pela editora. Então temos aqui primeiro a capa da editora, que é a Bertrand Brasil, que é um selo também ali do grupo editorial Record, então ainda estamos dentro da mesma editora. E temos a capa que foi feita pela Tag para esse livro, que saiu antes, porque é isso, Tag Inéditos sai antes pela Tag. Olha, essa também pra mim não é muito difícil. Eu acho que assim, eu não li o livro nesse caso, então eu não sei o que a vibe do livro traz pra capa, porque isso também tem um ponto que é, né, às vezes é válido.
lado. Mas olhando pras duas, eu acho que assim, nenhuma das duas capas dizem muita coisa sobre o livro. A capa de Vida Impossível da Bertrand não tem nenhuma imagem, eu tô procurando pra ver se tem alguma coisa escondida, alguma mensagem subliminar aqui. É só um mar ali e uma noite meio que estrelada, entendi eu. Tem meio que, sei lá, umas colinas, alguma coisa, sei lá, ali no alto, não sei, não entendi também muito bem. E a capa da tag é uma capa que é, tipo, sei lá, parece um motel, parece um resort, parece uma casa na beira de um mar, etc. As duas capas trazem essa coisa da água. O livro conta a história de uma mulher que tem umas situações aí tensas que aconteceram na vida dela e ela descobre que ela herdou uma casa em Ibiza, na Espanha, então ela vai pra essa casa e Ibiza é conhecido por ser um lugar paradisíaco, né, litorâneo e tal, então eu acho que é por isso que a gente tem a água nos dois casos, mas pra mim, eu acho que é mais bonita a capa da tag. Eu acho que talvez a capa da Bertrand, né, a capa da editora, tenha sido uma capa com uma ideia de trazer uma coisa mais escura, e talvez tenha a ver com o livro, e a capa da tag seja uma coisa um pouco mais solar, e aí, talvez a capa da tag te remeta a uma coisa mais Emily Henry, talvez, talvez um pouco mais comédia romântica, conhecendo um pouco da escrita do Matt Haig, né, que eu conheço de Biblioteca da Meia-Noite. Ele é um autor que fala de coisas mais pesadas, mas com um tom de humor, então é uma vibe meio dramédia. Então eu acho que combina um pouco também com essa coisa solar. E eu acho que a capa da Bertrand é um pouco básica demais, então nesse caso eu também daria o ponto pra tag. Olha, pelo que eu tô olhando aqui no Goodreads, essa capa da Bertrand é uma capa original feita aqui no Brasil. A capa gringa, ela tem uma similaridade com a capa brasileira da Bertrand, da editora. Ela também é um tom um pouco mais escuro, um pouco mais soturno, mas as capas do Matt Haig originais, eu nunca acho elas bonitas. Eu acho as nossas capas brasileiras melhores. Mas é isso, tem algumas similaridades ali nas duas capas, mas sei lá, se eu for comparar a brasileira com a original gringa, eu acho que a brasileira talvez fique um pouco mais bonita, sabe? Eu acho que eu gosto mais da fonte, da cor, da localização e tal, mas eu ainda acho que a capa da tag é mais bonita, embora ela passe uma vibe mais leve do que uma vibe um pouco mais pesada. E aí a gente tem que ver como é que o livro é. Mas eu acho que o Matt Haig, ele sempre dá uma tentada de trazer uma coisa mais positiva no final do livro ali, então também ele pode ser uma Emily Henry com depressão, aquelas. Então tá, segundo ponto pra tag. Vamos para a próxima capa. O próximo livro se chama Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi, ou Virginie Grimaldi, porque ela é francesa e eu não sei se tem alguma pronúncia específica. Eu achava que essa mana era italiana, acabei de descobrir que ela é francesa. E aqui no Brasil, ela é publicada originalmente pela Gutenberg e depois a Tag publicou aqui pelo Tag Inéditos. Então temos a capa da Tag. Eu acho que a capa da editora... Olha, menina, não sei. Não sei se eu gosto desse traço... Eu acho que... Mas eu tô tentando também ver, porque tem alguma coisa pra mim na areia. Parece que é uma mulher deitada na areia, ou não. Ou eu tô imaginando, porque tem uma coisa meio grama, né? Assim, no cantinho esquerdo da capa. Mas eu acho que não é pra ser uma mulher na areia. Eu acho que é só um gramado. E ali na frente, elas estão, acho que tipo num morrinho. E aí na frente tem uma faixa de areia, né? E elas estão olhando pro mar e tem uns passarinhos voando. Não é uma capa feia, não é uma capa linda. Eu acho que não é feia, mas é isso. Também não acho tão bonita. Já a capa da tag, ela tem uma vibe um pouco mais moderninha, né? Eu sinto que ela tem uma coisa um pouco mais com mais definição nas ilustrações ali, tanto das personagens quanto até da própria água. E aí, assim, sinceramente, olha, vai parecer que eu tô querendo roubar pra tag, mas também tem umas aí da tag que eu já sei de antemão que eu não gostei. Mas eu acho que eu vou dar pra tag também. Vou dar pra tag, hein? Aquelas vou dar pra tag. É um drama familiar, é uma história de duas irmãs que não se veem há 5 anos e que se reencontram depois desses 5 anos. E elas também tiveram vidas muito diferentes, cresceram de formas muito diferentes. Eu acho, imagino eu, que tenham personalidades muito diferentes também. E elas vão se reencontrar depois que a avó faleceu e vão ter que lidar com as coisas da avó e tal. É o tipo de livro que eu geralmente gosto, tá? Gosto desses dramas familiares, eu gosto de livros sobre irmãs. Geralmente funcionam muito bem pra mim. E eu tô muito curioso na escrita da Virginie, mas eu ainda não sei se esse vai ser um livro dela que eu vou ler o primeiro livro
livro dela que eu vou ler, porque ela já tá no meu radar há um tempo. Eu já recebi alguns livros de presente da editora, acho que eu tenho uns 3, mas eu acho que esse eu não recebi. Eu acho que eu tenho outros livros dessa autora e publicados pela Gutenberg, se eu não me engano. Mas nessa, gente, realmente, eu não sei vocês. Talvez vocês gostem desse estilo de ilustração da editora brasileira, mas sei lá, vamos ver aqui se essa capa da editora brasileira é realmente da editora brasileira ou se ela trouxe essa capa de algum lugar. Mas na nossa batalha, tag editora brasileira, eu fico com a tag mais uma vez. 3 pontos, ganhando de lavada, hein? Não, foi uma capa brasileira, originalmente brasileira, Gutenberg mandou fazer, não tem essa capa em nenhum outro país. Tô vendo aqui a capa do paperback da França, que é a primeira que aparece no Goodreads. Olha, não é uma capa muito bonita. O que é aquilo embaixo? Eu acho que eles fizeram uma jacket, uma cinta, na verdade, pro livro. Não sei se aquela parte amarela ali embaixo uma cinta ou se é realmente na capa do livro aquele amarelo, porque eu acho que aquele amarelo estragou aquela parte amarela embaixo. Mas eu gosto. Eu acho que eu gosto mais da capa original do que da capa da Gutenberg, da editora brasileira. Mas eu acho que eu ainda prefiro a capa da tag. Embora eu acho que a capa gringa, a capa lá francesa, ela também me lembra e faça uma coisa meio Emily Henry, meio Ellie Hazelwood, não sei. Acho que vai pra esse lugar meio solar de verão, etc. E eu não sei, eu tava com uma ideia de que a Virginia escrevia uma coisa um pouco mais dramática, sabe? Mas talvez não, talvez seja um drama levinho ali, uma coisinha mais cozy, um drama cozy, cozy drama. Mas é isso, eu ainda prefiro a capa da tag a todas essas outras. Próxima capa, essa eu ainda não sei. Essa capa, a próxima, ela não é muito diferente, as duas capas não. A próxima capa é do livro Queria Que Você Estivesse Aqui, da Jodi Picoult. A gente tem a capa da editora Verus, que também é selo do grupo editorial Record, e a gente tem a capa da Tag Inéditos. Foi um lançamento de maio de 2024, até que eu peguei vários livros de 2024, tava achando que eu tinha pego só 2025. Esse é um livro que tá super na minha mira. Na verdade, a Jodi, ela tá na minha mira há muitos anos, gente. Eu lembro que quando eu comecei o canal, eu fui num evento literário e eu ganhei alguns livros da Jodi, e depois eu passei pra frente porque eu achei que era um romancezão, muito romancezão, e não me encheu os olhos, mas depois eu ouvi falar muito bem dela. E os livros dela mais recentes, tipo A Loucura do Mel, são livros que eu tenho muita vontade de ler. Então, ele tava no meu radar, eu já até acho que coloquei. Se eu não coloquei, eu quis colocar ele na minha enquete do Clube do Livro. Talvez eu não tenha colocado pelo tamanho, porque a Jodi escreve um pouco demais. E a gente tem uma regrinha de os livros terem até 400 páginas, normalmente, no meu Clube do Livro. Mas as capas, elas não são tão diferentes. Você vê que elas têm meio que os mesmos elementos, muda a cor principal. A capa da editora brasileira da Verus é uma capa mais azul, a capa da Tag Inéditos é uma capa mais rosa. Mas tem os mesmos elementos ali, flores, passarinho. Nossa, agora que eu vi que tem uns lagartos aqui, tem uma foca também na Verus. Na tag não, eles ficaram só passarinho. Acho que eles acharam que foca e lagarto talvez fosse um pouco demais. Mas assim, eu gosto dessas capas, mas ao mesmo tempo eu acho que capa com flor sempre é muito complexo pra mim. Não sei vocês. Capa com flor eu acho que facilmente fica cafona. Facilmente tem uma vibe meio pano de prato. Então eu sempre fico meio tenso quando eu vejo as florzinhas e tal, mas eu acho que talvez a Verus teve um uso mais minimalista da flor, e eu acho que os animais, e eu acho que também tem uma coisa do sol, não sei se é um sol, porque tem uma bola amarela atrás, imagino que seja um sol, talvez tenha trazido uma vibe um pouco mais organizada pra imagem, sei lá, também, não que a da tag seja confusa, mas não sei, eu acho que ficou mais descolada, sabe? Eu também gosto mais da fonte da capa da Verus do que da capa da tag. Gostei de ter uma foca, gente, eu achei legal, porque aí quebrou um pouco a cafonice da flor, entendeu? Porque flor e passarinho também é cafona não, mas assim, é batido, né, gente? Flor e passarinho é muito batido em capa de livro. Pelo menos tem um lagarto e uma foca. Você espera ver um lagarto e uma foca? Eu nunca nem tinha reparado nesse lagarto e nessa foca antes, só no passarinho e na flor. Então nessa aqui, eu vou dar pra Verus o prêmio. Vou marcar aqui, editoras brasileiras ganham 1 ponto. Eu criando uma competição que não existe, editoras contra tag. Deixa eu dar uma olhada no livro, nas edições ao redor do mundo. 74 edições que esse livro tem. E me parece que realmente a capa brasileira é uma capa criada exclusivamente para o Brasil. Não tô vendo. Tô vendo algumas capas diferentes ao redor do mundo, bem interessante. Mas eu acho que a capa brasileira foi feita pela Verus. A Verus mandou algum artista fazer a capa brasileira. A capa original, né, é bem sem gracinha. Eu
acho que é isso. Acho que a Jodi Picoult, ela tinha umas capas que são essas capas meio sem muitos elementos, sabe? E aí eu acho que também, às vezes, não combina com o gênero do livro, que eu entendo que seja uma vibe mais drama, mais romance, sei lá. E aí, olhando aqui, eu achei... Só tem um passarinho, realmente tem um passarinho. E só, é um passarinho pousado numa pedra. Achei bem... qualquer coisa, bem sem graça, bem livro feito assim, ai, vamos imprime logo. O nome da autora vai vender mais do que a capa, então vambora. Meio livro erótico antigo, tipo Sylvia Day, né, aqueles livros antigos eróticos que era só uma imagem, uma gravata, assim. Os livros de thriller muitas vezes são assim também. Não gostei, eu acho que não sei qual que é a vibe do livro, porque... a vibe que me passa nas edições brasileiras é uma vibe um pouco mais leve, um pouco mais solar, né? São cores claras, com um monte de flor e tal. Essa capa original eu achei meio soturna demais. Parece uma coisa meio thriller, né? Um passarinho no meio do escuro, assim. Não sei, talvez faça mais sentido ser uma coisa mais soturna, mas não sei. Eu ainda continuo achando que a capa da Verus é mais bonita do que essas outras aí. Eu já tinha feito um negócio no passado com Evelyn Hugo. Eu tenho vontade de voltar com esse quadro. Acho que eu vou voltar com ele pro TikTok e Instagram, que é, tipo, comparar as capas, tipo assim, o mesmo livro em vários países, como é que eles são e qual é a capa melhor. Em breve eu volto com esse quadro. Tô querendo fazer uns quadrinhos, assim, mais rápidos. Então tá, estamos 3-1. Vamos pro próximo. Próximo também é um interessante, é um dos meus favoritos do ano, que acabou de aparecer no meu vídeo de melhores de 2025. E eu tô falando de Ecos da Floresta, da Liz Moore. Eu fiz esse trabalho com a Tag. Então, logicamente, a Tag vai ganhar, caso tô brincando. A Tag foi quem me pagou a publi. Não sei se a Harper vai me chamar pra algum trabalho, porque o livro vai sair em fevereiro aqui no Brasil, mas a gente tem as duas capas. Então, primeiro, a gente tem a capa da Harper, que vai sair agora em fevereiro no Brasil, e a gente tem a capa da Tag Inéditos, que já saiu em setembro, que foi quando eu li, fiz o meu vídeo pra Instagram e TikTok. Não tem vídeo no canal, se a Harper quiser, só me procurar. Embora eu já tenha falado um pouco sobre esse livro no meu vídeo de melhores do ano, né? A capa da Harper é a mesma capa gringa, a capa original, que é de The God of the Woods, né? Olha, pra mim é uma decisão complexa, porque eu li pela Tag primeiro e eu me acostumei muito com essa capa desse livro, e depois eu fui procurar e saber God of the Woods e tal, e fui ver a capa gringa original, e que é a mesma capa da Harper, e fiquei meio assim, eu gosto muito das duas capas. Eu acho muito interessante o porquê que eles decidiram traduzir o nome desse livro para Ecos da Floresta, porque o nome do livro é God of the Woods, então seria o Deus da Floresta, The God of the Woods, né? Então, o Deus da Floresta. Mas eu também gosto de Ecos da Floresta. Eu acho que é melhor do que se fosse Deus. Acho que leva pra uma vibe meio fantasia. Tanto é que quando eu vi esse nome, The God of the Woods, eu achei bem fantasioso, assim. E aí eu acho que a pessoa talvez não leia a sinopse porque pensa assim, é fantasia. Tipo, eu olho e vejo fantasia, eu já não é muito a minha praia, então eu acabo preferindo outros tipos de livro. Pra mim, é complexo, porque eu acho que a capa da Tag, eu gosto dessa brincadeira de cores. Tem uma coisa meio geométrica ali que eu não entendi muito bem porque eu não tenho visão artística nenhuma. Então eu, como um Hellis mortal, sei lá, provavelmente tem uma grande explicação de por que tem essa vibe meio geométrica com essas cores misturadas, etc. Não sei se é pra representar uma coisa da floresta com luzes batendo e mudando as cores das plantas e flores. Não tem flor, só tem planta, árvore e tal. Mas ela tem o elemento diferente da capa original é que a gente vê uma menina com uma fogueira. Então tem uma coisa ali que não tem na capa original. Só que a capa original, que é a capa da Harper também, tem esse coiso rosa escorrendo, que eu até tô tentando me lembrar o que é o coiso rosa, porque não é vermelho de sangue, né? É uma coisa rosa. Eu acho que tem uma explicação que eu já não me lembro mais. Preciso pesquisar pra saber. Eu gosto muito da capa original. Eu acho que essa coisa da floresta super bonita, meio pintada, assim, meio aquarelada, sei lá, dá pra ver meio que umas pinceladas do pincel. Parece uma coisa bem artística, não que a outra não seja, mas me parece uma coisa um pouco mais complexa. Mas ao mesmo tempo eu gosto dessa brincadeira das cores e tal, que a Tag usou. Nossa, pra mim tá bem difícil decidir, hein? Tá bem difícil, amores. Esse livro não tem absolutamente nada de fantasia, tá? Ele é um thriller que se passa nos anos 80 e pouco. E aí, né, eu já falei, fala de uma menina que some no acampamento de meninas, fala de uma menina que some num acampamento de verão, e também tem uma relação com um irmão que já sumiu há muitos anos atrás também, o irmão dela é no mesmo lugar e tal. Ai,
Garota, tá difícil pra mim. Pra mim, acho que seria um empate, hein? Será que vamos poder dar empate? Acho que pode, né? Ah, a gente dá ponto pras duas. Ponto pras duas. Tag e editoras. Então tá 4-2. Não consegui me decidir, perdão. Gosto muito. Assim, não foi uma decisão muito difícil pra Harper, né? Porque trouxe a mesma capa lá de fora. Mas eles podiam ter criado uma capa nova do zero e não quiseram. Também é uma decisão artística, né? De usar a capa original. Eu vou deixar empatado, porque eu gosto das duas. Não quero decidir. Próxima capa. Ih, essa daí vai ser muito complicada também pra mim. Próxima capa é O Namorado, de Freida McFadden. A gente tem a capa original, que é da Record, né? Que foi lançado. E a gente tem a capa da Tag Inéditos, que foi lançado em julho de 2025. Eu até fiquei curioso de ver a Freida na Tag, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque a Tag traz esses livros inéditos mesmo. Obviamente, a Freida jamais entraria no Tag Curadoria. Mas, gente, é complicado, porque assim, eu não gosto de nenhuma das duas. Eu acho que vai ser empate e ninguém ganha ponto. Porque assim, gente, vamos lá. A capa da Record, que é a mesma capa gringa, né? Eu já até sei, porque eu já vi The Boyfriend, o nome original. É aquilo, né? Tipo, são uns travesseiros, aí uma gravata. Pouco que eu acho interessante é que eu acho que a gravata faz uma brincadeira ali do sangue. Tem um sangue escorrendo da gravata, mas eu acho que a gravata vermelha no meio do lençol branco, eu acho que ela já traz uma brincadeira ali de sangue, né? De corte, machucado, sei lá, que é um elemento interessante. Mas ao mesmo tempo, é uma gravata num lençol. É meio, não sei, meio sem graça, sabe? Tipo, não tem nada de muito criativo, nada de muito inovador. O boy usa uma gravata e ele largou a gravata ali, sei lá. E aí é tipo isso, uma mulher que tá procurando um boy, ela conhece um boy, começa a sair com esse boy, mas aí começam a rolar assassinatos de um cara que mata as namoradas dele, e aí ela fica naquela, entendo eu que ela fica na dúvida, porque não li o livro, que se esse boy dela que ela conheceu é o boy serial killer que tá matando as namoradas aí. Olha, aí a capa da Tag é esse jarro de flores, que o que é isso? É uma coisa meio derretendo, não sei se também faz uma alusão de sangue, né? Não necessariamente é sangue, porque o derretimento ali não é vermelho, tem algumas flores ali derretidas que são meio brancas, né? Meio amarelinhas e tal, então tipo... Mas eu acho que a intenção é parecer que é tipo como se tivesse levado um tiro ou algum machucado e tá escorrendo. Eu acabei de falar que eu não gosto muito de flor em capa, porque faz uma vibe meio cafona. É artístico, mas eu não vejo na capa da Tag um thriller, entendeu? Eu vejo na capa da Tag talvez um drama familiar, sei lá, entendeu? Ou uma coisa meio... Eu só vejo drama. Não consigo ver nada mais. Só consigo ver um drama ali, sabe? E aí, tipo, o namorado Freida McFadden já não... Eu entendo que tem uma coisa de você ganhar flores, né? E aí, tipo, sei lá, o seu namorado, o seu boy novo te deu flores, mas as flores escorrendo fica uma coisa bonita até. Mas eu acho que vai pra um lugar meio artístico que eu acho que não tem nada a ver com o livro em si. Então, não sei. Eu acho que eu vou ter que escolher a capa da Record. Não, assim, não que seja muito bonita também, mas também não é feia, né? Não é uma capa feia. Uma capa mais sem gracinha, mas não é uma capa feia, né? Não é essas capas também muito... uma coisa só escrito o nome do livro, sabe? Tem uma tentativa ali de fazer alguma coisa, um cenário, né? E vou dar pra Record. Prêmio pra Record, então a editora ganhou. Que na verdade não é um prêmio pra Record, na verdade é a capa original do livro gringo, mas a Record decidiu mantê-la. Pelo que eu vejo, a Record mantém muito... Record não tem tantas publicações de Freida, né? A maior parte das publicações da Freida saem pelo Arqueiro, mas eu sinto que tem uma tentativa de manter as capas originais nos livros da Freida aqui no Brasil. Enfim, então, nesse caso, ficamos com a capa das editoras vencem e não Tag. Tá 4-3, hein? Tá quase empatado. 4 pra Tag, 3 pra editoras. Próximo, eu tô 40 minutos fazendo essa brincadeira, tu acredita? Eu achei que esse vídeo, eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir fazer em mais de 20 minutos? Talvez eu fique, tipo, 15 minutos só e acabou. Não, eu sempre consigo enrolar. Incrível. Eu tenho essa habilidade. Próximo livro é O Desabamento, de Edward Louis. Um livro que eu quero muito ler, que saiu pela Tag Curadoria, né? Temos, então, aqui a capa da Todavia, que é a capa da editora original, né? Editora brasileira original do livro. Temos a capa da Todavia, que é a editora brasileira que publica o livro. E temos a capa da Tag, que foi a Tag Curadoria. E essa foi a edição de julho de 2025. É um livro que foi lançado em 2025. Quero muito ler, mas eu quero ler os livros do Edward na ordem, então ainda faltam vários. Essa é um pouco complexa, porque a Todavia faz capas bem minimalistas pro Edward Louis, né? Inicialmente, o Edward era publicado pela Tusquets, que é um selo da Planeta, um selo cult da Planeta. Ele saiu de lá e a Todavia tá publicando já os
os livros do Edward há um tempo e agora tá republicando os primeiros livros que tinham saído pela Tusquets, né? O Fim de Ed, inclusive, saiu recentemente. Aí, assim, nenhuma das duas capas mostram muita coisa, né? A capa original é só, tipo assim, um vidro rachado com alguma coisa, um vulto atrás desse vidro. Também consigo ver uma luz ali, né? Tem uma luz lá ao fundo. A capa da tag é só um boy de costas. E o nome do livro chama O Desabamento. Então eu acho que a capa da Todavia, embora ela seja uma capa basicona, eu acho que ela me remete mais ao título O Desabamento do que a capa da tag. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? É um livro sobre o irmão do Edward, ele vai falar que ele não, quando o irmão morreu, ele não sentiu nada. Então é uma história ali de uma família com vários problemas e tal. Eu já li o primeiro livro dele, então já imagino mais ou menos como é que seja. Não sei, eu prefiro, acho que a capa da Todavia, embora eu não ame necessariamente esse esquema que a Todavia usa, né, com essa coisa quadradinha, com a ilustração ali e o nome do Edward Louis, o nome do livro num outro fundo. Não amo muito essa vibe, mas ao mesmo tempo faz sentido porque eles estão tentando deixar todos os livros, né, com uma mesma história gráfica ali. Eu acho que eu vou preferir a da Todavia. A capa da Todavia é uma capa original brasileira. Isso é a capa francesa, que é tudo branco, tudo vermelho com um quadrado branco, só escrito o nome do livro. Eu acho que talvez a Todavia esteja adaptando um pouco esse formato da capa francesa que eu tô vendo aqui para um formato diferente aqui pro Brasil, mas remetendo aquilo. Eu gostei mais da capa brasileira, todavia, então, melhor do que a capa original e melhor do que a capa da tag. Editoras ganham mais um ponto, 4-4, empatou, tá vendo? A tag começou bem, mas aí... Próximo livro, a gente tem A Contagem dos Sonhos, de Chimamanda Ngozi Adichie, que foi um lançamento de 2025, é um lançamento global, saiu aqui no Brasil e lá fora ao mesmo tempo, pela Companhia das Letras. Gente, eu confesso que eu não entendi um negócio, porque assim, eu lembro que esse livro saiu na mesma data mundialmente, e saiu aqui, pelo menos pela Amazon, a edição brasileira saiu no dia 11 de março de 2025. Na tag Inéditos, eles estão como abril de 2025. Talvez tenha saído simultaneamente na tag Inéditos e na Companhia das Letras. E nos Estados Unidos também, porque eu soube que foi um lançamento mundial. Só que eu tinha entendido que a tag Inéditos lançava os livros com uma antecedência. Eu tinha entendido, não. Esse é o modelo de negócio. Mas talvez nesse caso específico do livro da Chimamanda, não conseguiu-se essa autorização da tag ter essa exclusividade. Acho que por ser uma autora muito grande, um livro muito esperado, que ela não publicava romance há muito tempo. Então eu acho que é por isso que a gente teve um lançamento aí simultâneo entre tag e Companhia das Letras. Bom, essa pra mim é complexa porque assim, eu gosto até da cor verde da capa da companhia. E eu gosto também das silhuetas das mulheres negras de formas diferentes, usando adereços diferentes. Eu gosto da ideia. Mas eu acho tão bonita essa capa da tag. Eu não sei se tem alguma referência, porque o fundo da capa da tag é uma coisa meio tapeçaria, né? Meio costurada. Parece que é uma estampa de alguma coisa. Na verdade, toda a capa, né? Inclusive a silhueta da mulher. Então eu fiquei na dúvida, falei, será que no livro tem alguma referência a isso? A costura, a tapeçaria, a sei lá, alguma coisa do tipo? Mas pela sinopse, isso não fica muito claro. Então, não sei. Mas vai que tem no livro e não tá claro na sinopse. Acontece, né? Eu não li o livro, não sei. Mas, assim, não gosto da fonte da letra, né? Do tipo de letra da capa da Companhia das Letras. Embora seja muito parecida com a primeira fonte que eu usei, inclusive com essa cor, que eu usei a primeira fonte do Livraria em Casa, a primeira logo do Livraria em Casa, tinha uma fonte bem parecida com essa, em amarelo também, se eu não me engano era amarelo, e era amarelo e verde na época também, só que era o outro tom de verde da capa, mas eu já enjoei, já não gosto mais. É isso, eu não gosto muito da fonte, mas eu gosto dos outros elementos, mas eu acho que a capa da tag chama mais atenção, sabe? Eu acho a capa mais bonita, não sei, eu acho. O que vocês acharam? Eu achei que foi tão bonita essa capa da tag. A capa da companhia é uma capa nova que eles criaram aqui pro Brasil. A capa original... Não gostei, não. Não gostei, não. A capa original é só uma flor. A capa original é só uma chama de fogo. Ah, não gostei não. Achei muito sem graça. Nossa, muito sem graça. A capa do Brasil é melhor. A capa do Brasil é melhor. Nossa, a nota 3.8 no Goodreads. Achei baixa. Não. Nesse caso aqui, eu vou dar pra tag. Gosto mais da capa da companhia do que da capa original. Então achei que foi bom eles realmente trocarem essa capa sem graça por uma capa mais chamativa. Mas quando eu olho a capa da tag, eu acho que eles arrasaram mais. Embora eu tenha essa dúvida, porque como eu não li o livro,
livro, eu fico na dúvida se esse elemento meio costurado, etc, faz sentido ou não. Mas talvez nesse caso específico não precise, né? Então ponto pra tag, desempatou em 5-4. Próximo livro, Pactos Mortais de Steve Kavanagh, que é um livro que eu já li e que tem vídeo aqui no canal, ou vídeo só na rede social? Eu não me lembro. Eu acho que tem pro canal. Foi um trabalho que eu fiz com a Harper na época, né, do lançamento. E eu gosto muito desse livro. Já falei dele aqui em algumas outras oportunidades. Eu acho esse livro muito legal. Eu gostei. Eu lembro que tem vídeo sim, porque eu lembro que eu falei que o final desse livro, ele tem coisas ali que algumas pessoas podem considerar problemáticas, mas que eu achei ousadas, tá, pro livro. Mas é isso, ele é um livro bem... Eu achei o final bem inesperado, assim. Quer dizer, eu achei. Mas Mas é isso, eu acho que tem gente que vai muito achar talvez problemático esse final. A gente tem a capa da HarperCollins, que foi a capa que saiu aí esse ano, 2025. E a gente tem a capa da Tag Inéditos, que foi lançado em fevereiro de 2025. A capa da Tag não tem nada. Basicamente. É tipo assim, são, né, tipo, como se... Né, não são nem digitais, ao meu ver. É tipo uma mancha de uma mão, das duas mãos, num fundo vermelho. Acho que pra um livro de thriller tá dentro do esperado, né, do que você espera quando você vai ler um livro desses e tal, você vai comprar na livraria. Então não tá muito fora, mas é isso, não tem muito o que analisar. São duas mãos manchadas em alguma coisa, assim, um fundo vermelho. Já a capa da Harper também não tem muita coisa, né? É uma janela de alguma coisa, de alguma casa e tal. Eu acho que dá pra ver lá no fundo alguém dentro desse ambiente, mas eu me lembro desse livro o suficiente pra lembrar de cena da protagonista estar olhando por uma janela e ela querer invadir a casa pela janela. Então a janela já é um elemento que eu me lembro que existe, entendeu? E eu acho que quando eu olho os dois, eu acho que, embora não tenha muitas coisas, não entregue muitas coisas e não sejam muito criativas, nenhuma das duas capas, eu acho que a capa da Harper, ela é mais chamativa. Eu gosto das cores, eu gosto da cor do título com o fundo mais pro rosa, mas tem uma brincadeira de rosa com laranja também. Eu achei bem bonito. A capa da tag não é feia, mas eu acho que é mais sem gracinha, né? Eu até gosto da fonte que eles usaram pro autor, pro título não muito, achei que ficou meio... sem gracinha. Mas pro autor eu até gostei um pouco mais da fonte que eles usaram. Talvez eu tivesse usado a mesma fonte do autor pro título do livro. Me incomoda que não tá centralizado. Decisões artísticas, que eu não entendo porquê. Né, tá, tipo, alinhado à esquerda. E eu acho que não precisava, porque ficou uma sobrinha no final que podia estar, né, centralizadinho ali, sei lá, não sei. Mas também o autor também tá... Não daria pra não centralizar o autor, teria que centralizar o autor também. Aí talvez ficasse meio sem graça. Mas é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que analisar. Pra mim, a capa da Harper tem uma coisa mais chamativa que eu acho que eu ficaria mais interessado de ver se eu estivesse passando numa livraria. Então, ponto para Harper, ponto para as editoras. Deixa eu dar uma olhada lá fora. A capa original é Kill for Me, Kill for You, né, que é o nome do livro. Eu na verdade, li esse livro em inglês primeiro. Aí depois que eu fui descobrir que ele ia sair no Brasil e tal, e aí a gente fez um trabalho, porque já tinham me indicado. A capa original, ela tem essa coisa vermelha e uma pessoa olhando por uma cortina, exatamente fazendo a referência da coisa da janela, que é onde a Harper pegou. Eu acho que eu prefiro a capa gringa, tá? Nesse caso, o que é bem raro. Eu acho que eu prefiro a capa gringa porque tem essa coisa de olhar pela janela, assim, através do pano, e o título do livro tá nessa cortina. Então eu acho que eu escolheria, de todas as três capas, eu acho que eu preferiria a capa gringa, mas considerando editora brasileira e tag, eu prefiro editora brasileira, HarperCollins, então empate de novo 5-5. Essa é polêmica, hein? Vamos para Como Arruinar um Casamento de Alison Spatch, sei lá, que temos aqui a capa da HarperCollins, que saiu acho que como Harlequin, e temos a capa da Tag Inéditos, que saiu em janeiro de 2025 desse livro. Pra mim não tem o que discutir. Não tem o que pensar. Pra mim a capa da editora é melhor. Eu já sei, essa eu não preciso nem procurar. A capa da Harper é a mesma capa desse livro original. Eu já tinha visto esse livro porque ele foi lançado no Brasil em 2025, mas ele já era um hype lá fora em 2024 nos Estados Unidos. Esse livro já tava no meu radar antes dele chegar no Brasil e eu não soube que ele tinha saído pela Tag. Fui saber quando ele saiu pela Harper. Então, assim, pra mim,
Não que a capa da tag não tenha os elementos necessários, né? Tem um fundo de mar, porque se passa num hotel, que é num lugar, assim, litorâneo. Tem o vestido do casamento, um vestido... Eu achei bem feio, horroroso, o vestido da capa. E aí tem ali, tipo, uma mesa, né, com uma bebida, uma garrafa caída. Eu não entendi bem se aquilo é uma janela, mas ao mesmo tempo parece uma moldura de um quadro. Os elementos fazem sentido, mas eu achei bem cafona, desculpa, tag. Eu achei essa capa muito romance que eu... Nossa, na livraria eu nem... Sabe, tipo assim, esses livros de romance que eu sei que não são pra mim, que não tem nada a ver comigo, que é muito romancezão, romancezão, romancezão. Não é nem Enemies to Lovers, nada, é aqueles romancezão, bem romancezão mesmo. Eu acho que eu nem pegaria pra ler a sinopse desse livro se fosse com essa capa da tag, mas a capa original é uma capa que me chama a atenção, porque eu gosto dessa brincadeirinha do paz e amor ali, segurando a garrafa do champanhe dentro, né, se afogando no mar. Eu gosto da organização, das cores, do título, eu gosto da fonte. Eu acho bem mais legal a capa original, que é a capa que a Harper trouxe também aqui pro Brasil. Então, ponto para editoras. Pra mim, esse foi muito fácil. Quando eu vi que a Tag publicou esse livro com essa capa, eu falei, aí não vai dar pra te defender agora não, Tag. Realmente uma pena, gostaria, mas nessa você não deu. A próxima é Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. E a gente tem a capa da Record e temos a capa da Tag Curadoria, que foi de agosto de 2025. Esse é um livro que já tinha saído há muito tempo, né? A gente tem a capa hoje que a Record usa, que também segue a mesma história gráfica dos outros livros do Gabriel Garcia Marques. E aí, pra mim, nesse caso, também fica um pouco mais fácil, porque assim, a capa da Record é uma capa que não tem muito o que analisar, entendeu? Tipo, é isso, bonitas cores, né? Eu gosto dessa mistura de roxo com rosa, com azul. Acho que é legal, acho que fica bonito, chamativo. Gosto dessas cores juntos, mas eu acho que a capa da tag é bem bonita. Tô olhando aqui, eu acho que é bem bonita. Tem flores, que é uma coisa que eu não gosto. Tem passarinho, né? Que borboleta também é uma coisa que facilmente deixa a capa meio cafona. Tem que cuidar. Mas tem ali um terço, essa mulher com esse cabelo vermelho. Eu tô tentando ver ali o rosto da mulher é um fundo azul ou é aquele fundo azul não é o rosto da mulher? Porque eu entendi que é meio que a silhueta do rosto da mulher ali é como se fosse preenchido por um fundo azul, que eu acho que é um céu. Entendi pelas outras artes que a tag usa aqui no site, me parece que é um céu. Mas não sei, eu não gosto muito. O que eu acho que eu tiraria, talvez, são essas folhas cinzas, meio que dão muito volume, assim, na capa. Acho que não precisaria, acho que podia ser um pouco mais clean. Não sei se eu colocaria essa maritaca na frente. Não sei se eu colocaria esse papagaio na frente, mas talvez o Gabriel Garcia Marques, colombiano, talvez o livro se passe numa região ali mais de mata, que pelo menos 100 anos de solidão se passa numa região de mata, né? Então, talvez esse livro também tenha alguma referência ali de natureza e tal, e aí por isso me colocaram um papagaio, uma maritaca, sei lá, bem no primeiro plano. Não sei se eu colocaria, mas eu gosto da mulher de cabelo vermelho, eu gosto do terço. Também não sei se eu deixaria as borboletas, talvez eu deixaria só aquelas florzinhas brancas ali. Não sei que flor é essa, é lírio? Não sei, gente, eu sei nada de flor. Isso, gostei. Eu gosto mais da capa da tag. Gosto do título também ali. Gostei de como tá escrito Gabriel Garcia Marques. Achei que deu uma vibe latina. Então, ponto pra tag. Tag empatou de novo. Gente, tá muito difícil. Só tem mais um livro. Nossa, parece até que eu fiz de propósito, né? Não fui inteligente a esse ponto de planejar esse vídeo de propósito. Mas tá 6-6. E esse último livro é o que vai desempatar. A não ser que eu ache as duas capas igualmente ruins ou boas, né? Eu não lembro nem qual que é. Eita, não, esse daí eu já sei. Eu já sei. Esse daí eu já sabia. Eu trabalhei esse livro pelos dois lados, tanto pelo lado da tag quanto pelo lado da editora. Eu tô falando de Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski, que a gente tem o lançamento aqui no Brasil pela Astral Cultural e a gente tem pela tag, que foi a tag Curadoria de fevereiro de 2025. Eu tinha falado com o pessoal da tag na época, né? Quando eles me perguntaram se tinha algum livro gringo que eu queria ver publicado no Brasil. E o primeiro livro, eu acho que eu falei pra eles, foi esse. Foi Nadando no Escuro. E então eu tenho um apego muito grande a esse livro. E eu acho a capa original dele, que é a mesma capa que a Astral usou, eu acho essa capa linda. Eu não gosto muito quando você usa, tipo, pessoas reais na capa do livro, mas eu acho que dependendo... Isso, na verdade, era uma coisa que eu achava há muito tempo atrás. Eu acho que eu já tô perdendo um pouco desse pensamento. Há muitos anos atrás eu achava isso de, gente, né, tipo, modelo na capa do livro, não sei se gosto. Mas eu acho que dependendo de como usa, funciona. E eu acho que nesse livro funcionou muito bem, sabe? Tipo, eu gosto da coisa do
mar ali, do livro escrito, do título escrito em laranja, desse boy twink, sarado, meio de lado. Eu gosto muito da capa original desse livro. Eu acho que a capa da tag deixou um pouco mais morto, sabe? Tipo, não é uma capa feia, eu acho que é uma capa bonita, eu acho que tem a ver também, tem os mesmos elementos, um boy, um twink, um Troye Sivan da vida, sentadinho ali com uma água no fundo, né, uma coisa meio rio, meio lago, sei lá. Então tem os mesmos elementos, as duas capas, mas eu gosto das cores, da coisa mais de vibração da capa original. Porém, eu vou te dizer que assim, esse é um livro polonês que se passa ali nos anos 80 e tal. Ele não me passa necessariamente uma atmosfera muito colorida. Quando você lê o livro, eu acho que ele não tem, assim, mais ou menos, porque inicialmente os boys se conhecem quando eles estão num acampamento que era obrigatório na Polônia, tipo assim, eu não sei se era antes ou depois de você ir pra faculdade, você tinha que passar um período nesse acampamento, que era tipo uma coisa meio escoteiro, pra você aprender primeiros socorros, coisas do tipo. Todos os jovens tinham que passar por esse negócio. Quase um alistamento militar. E aí é ali que eles se conhecem, né? Que eles começam a se falar e etc. Ali, nesse lugar, já tem um cenário um pouco mais vibrante, porque, né, é um mato que eles estão, né? Eles estão no meio do mato. E eu acho que, eu lembro de ter a coisa do rio, deles mergulharem, ou lago, sei lá, deles mergulharem. Então, porque essa parte do livro inicial é assim. Depois eles vão pra cidade, e aí grande parte do livro é na cidade. Então, quando você pensa na cidade da Polônia, não me passa uma coisa de cor, né? Cores, vibrantes, etc. Mas quando você analisa o começo, que é quando eles se conhecem, inclusive que é quando eles nadam, me passa uma coisa mais de natureza, então me passa mais cor. Então, é isso. Prêmio para editoras, que no caso, de novo, não foi mérito da Astral, porque eles trouxeram a mesma capa, mas eles decidiram, né, manter a capa e não fazer uma capa nova pro livro. Então, infelizmente, tag, vocês perdem essa. O prêmio é das editoras. Porém, foi isso. Foram 7-6. O que vocês achavam? Vocês achavam que quem ia vencer? Tag ou editoras? Foi muito próximo. Foi realmente pela seleção que eu fiz aqui, que foi uma seleção bem aleatória. Eu não fiquei contando, nem vendo, essa é bonita, essa é feia, essa chama uma atenção. Eu tentei pegar livros que eu realmente já tinha ouvido falar, ou já li, ou conheço, ou tá ali no meu radar e tal, pra ter alguma ideia da vibe do que o livro vai ter, pra gente poder analisar um pouco mais a capa. E foi isso, gente. Eu tô há 1h05 brincando disso, tu acredita? São 00:52 e eu vou viajar amanhã e eu tô aqui, ó, como se não houvesse amanhã, literalmente. E o amanhã já chegou, porque já são quase 1h da manhã. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam, discordaram de mim, quais que vocês discordaram, e vamos continuar essa brincadeira. E daqui 2 anos, 2028, a gente refaz esse vídeo, e aí vamos ver se a tag se supera ou não. Melhorem. Aquelas... Tô brincando, tem capas boas. Calma, calma. Bom, gente, é isso. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.